Rapaz, é inexplicável, é uma coisa que vem desde pequeno, influenciando a gente e só tende a crescer. Os originais, conheci os originais, a minha banda foda é diferente das iguais. Isso antigamente tinha, mas não era tanto como hoje em dia tem. Trabalha em cima disso hoje em dia. É uma das opções de mídia que a gente tem no nosso planejamento. Chama os parceiros que... A paixão que eu sinto é igual qualquer pessoa sente por time de futebol, namorada, pai e filho. Há discussões entre pessoas, mas é uma coisa que você nunca larga. Aumenta o som do meu paredão, aumenta o som do meu paredão, aumenta o som do meu paredão. A farra começou, o pegador chegou, aumenta o som do meu paredão. Eu não saberia dizer quando começou, né? Porque assim, sempre que se procura historiadores, geralmente a primeira pergunta é saber a origem das coisas. E de repente, nem todas as manifestações culturais e sociais têm um ponto de origem, um ponto localizável no tempo, que a gente possa dizer começou assim, começou assado. A inferência que eu faço, né, é em relação aos trios elétricos, né, que muito provavelmente foi essa prática dos trios elétricos, um grande carro ou um carro pequeno, mas com uma grande potência de som, chamando a população para ir atrás do trio elétrico, né? Acredito que historicamente talvez o avô dos paredões sejam os trios elétricos. Junta-se a isso uma prática cotidiana do brasileiro que gosta muito de ouvir som em carro, né? Aquela coisa de lavar o carro no domingo, abrir as portas do carro, ligar o som alto, é uma coisa meio que aceitável e que a vizinhança, pelo menos naquele dia, desde que não fosse cedo demais, aceitaria também ficar ouvindo aquela música um pouco mais alta, né? E acredito que a base, aí depois veio toda uma estrutura comercial para implantar esse tipo de carro, né? As chamadas equipadoras, né? Onde você tinha começaram a se desenvolver equipamentos específicos para aquilo, para poder aguentar a potência do som. Aí depois veio os concursos e ficou uma prática cotidiana, daí você falar em prática cultural, né? Eu acredito que um pequeno histórico sem amarrar muito o que seria dependente de quem, sem relação causal, eu acredito que seria por aí. Na verdade, eu acho que essa coisa do paredão é uma coisa que surgiu há 10 anos atrás, no máximo, né? E assim, eu acho que é uma coisa que realmente puxa para o lado comercial. O lado musical fica um pouco deixado de lado, assim, quando se fala em paredão. Na realidade, a prática do paredão, ela veio como uma forma bem inovadora, né? As pessoas antes utilizavam a ferramenta somente do rádio, a TV e através de outras mídias. Até a rede social mesmo chegou a entrar nessa evolução, mas o paredão hoje, vamos dizer que ele agregou valor. Nesse momento ele agregou valor. Hoje existe aquela disputa de quem tem um maior paredão, de quem leva maior som. Cultura talvez seja um dos conceitos mais difíceis de definir, porque é um conceito ao mesmo tempo de fácil percepção. Cultura, liberdade, né? São conceitos que nós consumimos facilmente todo dia e muito provavelmente por isso a sua definição é complicada. Mas antropologicamente pode-se dizer que cultura são as manifestações humanas conjuntas que definem um determinado aglomerado, né? Aglomerado humano, localizável no tempo ou no espaço e que, no entanto, possui uma dinâmica própria, porque ninguém nasce com cultura. A cultura como uma prática coletiva, né, que também se dá no âmbito do individual, mas que tem uma relação com o coletivo, ela passa
majoritariamente por isso, pela manutenção dessas práticas via ensinamento das gerações posteriores. Porque isso antigamente tinha, mas não era tanto como hoje em dia tem. É tanto que hoje já tem várias carretas, vários caminhões grandes, igual o meu, até maiores já, certo? E eu acho que virou uma febre, uma cultura, depois disso aí, né? Que começou a se expandir e tal, e as bandas falam muito, né? Nesse negócio de paredão, paredão, paredão. E eu acho que é isso aí. É um esporte, na realidade é uma forma, é um divertimento, é um hobby, né? É um esporte. Eles sabem lá como são competidos, né? Como eles podem se diferenciar, a palavra é essa, como eles podem se diferenciar dos demais. Como o próprio Bodinho, que uma vez na entrevista ele falou, eu tenho 35 graves, eu tenho tantos agudos, eu tenho isso e aquilo. É uma cultura que está crescendo a cada dia e vai crescer muito mais, certo? E com relação à questão empresarial, muita gente sobrevive disso. Então, assim, não é simplesmente uma brincadeira, não. Tem muita gente que vive de hobby, assim como tem muita gente que vive de hobby como artista, como qualquer outra profissão. Mas no fundo, isso é sim uma cultura que está sendo disseminada e muito rápido, por sinal. E economicamente falando, tem a questão de equipadores que sobrevivem disso. Propriamente os donos de paredões que alugam para fazer festa, alugam para fazer movimentos de política, alugam para fazer aniversários, etc. No Nordeste, principalmente, é uma cultura. Inclusive, uma das coisas que eu comentei na política, que é a questão que na campanha política existe uma lei federal onde é proibido a questão do som automotivo. Não pode ser utilizado, só aquelas baratinhas e como um meio de divulgação e os carros de som, né, de pequeno porte. Quando essa lei chega para a nossa região, os juízes já entendem de forma diferente, pelo fato da cultura da gente ser diferente dos outros estados. Então aqui, a cultura do paredão, ela existe sim, mesmo que às vezes algumas pessoas não querem reconhecer como uma cultura, mas é sim, a gente consegue ver isso, esse peso que trouxe agora para a campanha política e nas outras campanhas passadas também. Vieram me falar que você já tava aprontando, por aí ficando, toda notícia pra curtir. Mal terminamos e você nem deu tempo, já tava bebendo, não teve respeito por mim, senti a sua intenção. E hoje, assim, com o surgimento do forró eletrônico, do forró dos paredões, é bumbo de bateria muito na cara, caixa da bateria, o contrabaixo muito na cara, já instrumentos como guitarra, ele é bem menos utilizado. Ele é utilizado, mas ele não aparece muito. Não tem muito aquela coisa de você ouvir, você não ouve com ênfase a guitarra. Você ouve, se parar você sente a falta. Mas também não é aquela coisa, a guitarra está em ênfase, entendeu? A sanfona é um instrumento que falou em forró, a sanfona tem que estar presente. Mas no forró eletrônico, ela também não é tão destacada como no forró tradicional, que é o forró de Luiz Gonzaga, de Dominguinhos e etc. Olha, é o seguinte, na realidade quando você fala o forró, o toque é tudo, o que é o forró hoje? Eu acredito que hoje não tem mais banda de forró. Hoje, o ritmo mais tocado no Brasil é o sertanejo, universitário. O sertanejo sempre foi muito forte. Nós absorvemos muito o sertanejo, o próprio forró absorveu o sertanejo, que foi com o Brasas do forró, que tentou fazer a mistura do forró com o tal do vaneirão e aquela coisa toda, bem sul-sudeste do país. Mas quando a gente fala hoje o ritmo mais tocado no Nordeste, as pessoas ainda lembram do forró. Músicas para paredão, elas têm uma característica muito interessante de balanço, né? Quem está com o seu paredão, ele quer ouvir o swing, eles falam muito disso, do swing. Então tem que estar com o médio valorizado, o agudo bem explicadinho e o grave também. Quando está tudo numa consonância bacana, eles tocam no paredão. Tanto que quando existe algum desnível nessa questão de equalização, eles já não tocam, porque pode dar algum problema na questão material do paredão. Você toca sanfona assim, tudo assim? Você tem música aí, você tocando aí? Se tiver, manda umas pra mim aí. Atualmente é forró, né? Porque é o que é mais escutado aqui na nossa região, né? Então, sempre quando eu estou com os amigos, em um sítio, numa casa de praia, né, um aniversário, tem pessoas ali, então eu tento deixar
todo mundo à vontade, bota o que todo mundo está acostumado, né, que é o forró. Mas em outros momentos, quando eu estou no carro, andando pela cidade, eu costumo escutar hip hop também. E é interessante que antes de eu ter o som de mala, eu só escutava hip hop ou rock. Não tinha afinidade por forró, vamos dizer assim. A partir do momento que eu botei o som, foi que aí eu comecei a criar mais gosto e escutar mais. O ritmo mais musical aqui, até da nossa região mesmo, é o forró. Como todos sabem, acho que a maioria aqui escuta mais forró. Mas assim, eu gosto de variar, eu escuto forró, reggae, hip hop, swingueira, axé, que eu gosto muito também. Desde quando eu era também com meus 15 anos eu já escutava, e agora com o som eu boto também para variar, porque eu gosto, me identifico muito com as músicas. A intenção do paredão é o quê? Vender um produto, vender uma banda, para que essa banda fique em evidência de alguma forma. O paredão é justamente para tentar fazer com que um determinado produto, uma determinada banda, apareça mais do que as outras. Até é muito natural a gente ouvir, para tocar no paredão, a banda dos paredões. Isso acontece por quê? Porque realmente o pessoal, a galera jovem de hoje em dia, é muito ligada à coisa da pressão, tanto que os playboys, todo mundo quer ter um paredão, né? Por quê? Porque ele quer chegar num canto e quer chamar a atenção mais do que o outro. Não é isso? E o que é que ele quer ouvir no paredão? Ele não coloca uma música de Caetano Veloso, uma música de Chico Buarque, uma música de Djavan. Normalmente o que rola é uma banda de forró e de preferência, uma banda de forró que trabalhe quanto mais pressão, quanto mais volume, quanto mais zoada, é o que o pessoal quer. Quero ver novinha no chão. Pelo menos com a bunda eu sou um solinho. Se aviões de Caicó, o sol queimando e a gente torrando só. Eu quero ver as novinhas no chão. Eu não consegui entender como eles fazem um investimento tão alto, né? Um investimento tão alto para um retorno que não seria tão significante. Aí você me pergunta, eles ganham com isso? Hoje eles ganham. Tipo, existem bandas no mercado que elas fazem questão de ter o seu próprio paredão de som para divulgar o trabalho. Eles fazem investimento altíssimo. No caso de tanto de som, da questão de estrutura, né? A estrutura do próprio paredão, como também eles fazem festas sozinhos, né? Tipo, sem a presença de bandas. Só CDs rolando lá e através de uma mesa de som, muitas vezes operada de forma como um controle remoto, eles fazem uma seleção musical lá e de acordo com o clima da festa, eles fazem praticamente a noite toda essa brincadeira. E chegam a render um valor até legal, porque é o seguinte, se hoje você for contratar uma banda de forró hoje para tocar, ou de qualquer outro gênero, para tocar num evento privado, ou público mesmo, mas num evento privado, você tem gasto com hotel, você tem gasto com a própria banda, que um cachê não é barato. Quando ela não vem no cachê fixo, ela vem com 60% da bilheteria, praticamente, só para a banda, onde os 40% vem a estrutura física e a parte organizacional. Aí você vem com N fatores para poder chegar aos 100% de faturamento ou de receita, né, da que a banda tem que ter, no caso que o evento tem que ter para poder arcar com os custos. Quando você leva um paredão, esse custo diminui praticamente 50%, 60%, os mesmos 60%, só que ele volta, entendeu? Então se torna muito mais barato, você tem um combustível, você já tem estrutura, encosta a estrutura em algum local privado, as pessoas entram da mesma forma e você não tem o gasto. Hoje nós somos, graças a Deus, já somos uma atração, muitos eventos nós já fazemos só,
né? Muitos não, a maioria dos eventos a carreta toca só, né? E nós somos a atração dos eventos. E muitas vezes também tocamos junto com as bandas de forró. Mas no meu caso hoje é a questão de trabalho, a gente utiliza ele para ganhar dinheiro. Hoje é um serviço a mais que a minha empresa presta, entendeu? A gente já puxamos carnavais, arrastões, fizemos eventos como micaretas, o Marizal Fest, Jeg Folia, em Mossoró mesmo fizemos eventos na praça, fizemos 7 de setembro, desfile 7 de setembro em Mossoró, 30 de setembro em Mossoró, fizemos já vários eventos aqui, puxamos eventos da Igreja Católica como procissão, puxamos eventos do Shalom, puxamos então vários tipos de eventos. Hoje eu tô pra sacanagem. Escuta aí, ó. Você é muito papi, hoje eu tô pra pouca roupa. Também vem com um topinho que vai perder a bigode. Hoje eu tô pra sacanagem. Escute aí, esse swing chegou pra ficar. A pegada é bem diferente. Eu quero ver todo mundo dançar. Faz tremer até o paredão. E a galera pra lá e pra cá. Vem na pegada do meu bandeirão. E esse solinho vai você balançar. Hoje, devido a essa limitação, acredito que as bandas têm procurado mais outras formas de divulgação dos seus trabalhos. Ainda existe muita banda que, tipicamente, essa banda é mais de paredão, está estourada em paredão. Né? Mas por essas restrições da lei, acredito que as bandas têm procurado outras formas de divulgação mais acessíveis, né, à população e mais democráticas também. A gente trabalha em cima disso hoje em dia. É uma das opções de mídia que a gente tem no nosso planejamento. Além de rádio, de CDs, de rede social, de mídia de rua, tem um paredão de som dentro dessas mídias. Tem que existir porque eles, como eu já falei, né? Há pouco tempo, eles atingem muita gente. Se o paredão estiver ligado para 200 pessoas, todas as 200 vão ouvir. Se o paredão estiver ligado para uma festa de 1000 pessoas, todas as 1000 vão ouvir. Então é uma mídia direta e totalmente ligada. Quem está escutando o seu paredão, está escutando o seu CD, já é o seu show. Aquele trombonezinho do gordinho aqui, ó. Cristiano Maranhão aí, ó. Tem momento de lazer, um aniversário, uma reunião de família, de amigos, numa praia, num sítio. Geralmente é nessas ocasiões que a gente se junta. E claro, geralmente tem bebidas também, né? É no momento de lazer, que a pessoa pode ligar ali, ficar tranquilo, se divertir com alguns amigos ou familiares. Vou muito pra praia, ligo o som lá, sei o que pode, é mais liberal do que dentro mesmo da cidade. Vou para uma cidade, pronto, a cidade que eu vou frequente é a Serra do Mel, lá a pessoa pode ligar, aumentar um pouco mais o volume, que ninguém se incomoda, não vai ter queixa de reclamação. Isso é uma coisa também que eu respeito muito e prezo o respeito pelos outros, a respeito do volume, não é porque eu tenho um som bom que eu vou poder aumentar em qualquer canto, em qualquer lugar. As letras de paredão ressaltam essa questão de juntar a galera, de estar com a curtição, com a mulherada, de bebida, de equipadora, de carro equipado, carro rebaixado, de rodão, de teto solar, de DVD. Eles falam muito da ostentação em si. Por isso que essa cultura de ostentação cresceu muito, né? Teve um crescimento muito grande devido a essa questão dos paredões, porque sem dúvida é uma mídia muito grande. Quem escuta som, o som consegue atingir muita gente, e aí eles começaram a falar sobre isso. E a gente vai se adaptando. Quando a música tem um balanço bom, eles tocam no paredão. E aí as coisas foram sendo adaptadas. Vamos botar pra rodar no paredão? Ela é independente, curte a vida livremente. Ela só pensa em beijar. Ela só pensa em beijar, mas ela é independente, curte a vida livremente. Tem esses elementos que eu já havia falado antes, né? Ela tem uma coletividade que tem um modo específico de se comportar diante dessa manifestação, né? que é o paredão, né? Está associada a elementos muito específicos, bebida, a música majoritária que se usa é uma música também específica, forró, né? Um paredão tocando um heavy metal, por exemplo, pode? Claro que pode. Vai causar estranhamento? Vai.
vai desde que se ele tiver parado num bar tocando heavy metal, por exemplo, ou o próprio um rock brasileiro mais pesado, as pessoas vão logo pedir, toca fulano, toca cicrano. Então, por quê? Porque já está introjetado, já está aprendido que aquela manifestação tem a ver com determinados elementos. No caso aí específico, a música, né? Está associado à festa, está associado a também uma autoafirmação de determinado grupo. É um paredão enorme que tem um som super potente e tal, pertence a quem? Pertence a fulano. E isso vai gerando, aí já é onde entra o âmbito individual. O meu barraco é coração de mãe, cabe todo mundo. Não tem luxo, mas tem freezer cheio lá no fundo. Não tem área de lazer, mas daqui eu vejo o céu. Bem melhor do que a vista da janela de um hotel. Tá tipo Dubai, ressaca do caralho. Festa diferente, tipo American Pie. Garrafas espalhadas e aquele entra e sai. Eu tô mais perdido do que a senha do Wi-Fi. Eu vivo no tempo que a morte é inevitável. O barraco é pequeno, mas é bastante agradável. Querer voar mesmo sem asa é sabedoria. É arrancar sorrisos de onde não tem alegria. Saber que meu barraco pode se tornar mansão, pois Deus fez um banquete só com um pedaço de pão. Saber que minha caneta fez de mim um bom poeta, que a rima bem escrita me tirou da bicicleta. O meu frevo tá bando, várias Patrícia cola. A rua da quebrada tá ensinando mais que escola. Se ser um homem chora, mais tarde é sorriso. Se ontem fui tirado, hoje é respeitão de piso. E aonde eu chego, a mulherada encosta. Ligo o som do meu carrão e a galera gosta. Tô badalado, focado. Sou estilo desenrolado. Tem mulher, aonde eu vou. Eu sou estilo namorador. Tem mulher, aonde eu vou. Eu sou estilo namorador. Sou estilo namorador. Sou estilo. E aonde tem mulher eu vou. Sou estilo namorador. Sou estilo. Chama o G que ele vem.